A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Hermenêutica Básica e este é o curso de bacharel em Teologia. Estamos no quarto AVA da aula dupla 7, que é a aula 13 e 14, e a primeira parte da aula 14. Nesta aula dupla, nós estamos a tratar sobre poética hebraica, que é o capítulo 8 do nosso livro-texto, página 261 a 308. Na ava anterior, nós falamos acerca dos componentes que constroem a poesia hebraica. Estamos dando mais ênfase nesta aula dupla, sem dúvida, à estrutura. E vamos continuar, então, com o paralelismo da poesia hebraica. Vamos lá. No paralelismo, nós temos aqui 6 paralelismos que nós temos que considerar, e se você quiser ver de uma forma mais abrangente, abra o livro-texto e veja da página 266 a 276. Há vários exemplos lá, vamos tentar, de uma forma panorâmica, nesta ava, falar sobre esse assunto e iremos terminar estes 6 tipos, de paralelismo que está dentro da estrutura da poesia hebraica na próxima ava. Então vamos começar aqui e nós iremos tratar de 4 e na próxima ava de 2. Então vamos lá. O paralelismo sinonímico ou sinônimo, que também é dividido em 4 partes, como veremos, que é o paralelismo sinônimo idêntico, o sinônimo semelhante, o sinônimo incompleto e o sinônimo contínuo. O segundo é o paralelismo antitético ou de contraste, o paralelismo climático, o paralelismo quiástico ou cruzado. Esses 4 nós falaremos nesta ava, e na próxima ava falaremos do paralelismo completivo ou emblemático e o paralelismo sintético ou construtivo. Vamos lá então, começando pelo sinônimo. O paralelismo sinonímico ou sinônimo, ele se divide em 4 partes, ou em 4 formas: o idêntico, o semelhante, o incompleto e o contínuo. O paralelismo sinonímico ou sinônimo consiste em repetir na segunda parte do verso com algumas variações de forma o que fora enunciado na primeira. Então, uma relação da primeira com a segunda. Veja aí o caso específico em Isaías 2,7. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Os tesouros que é o prata e ouro. Então, está cheia de cavalos a sua terra, e os seus carros não têm fim. É claro que esses carros aqui têm a ver com cavalos, porque naquela época os carros eram carruagens. Então não havia carros sem cavalos. Não é carro do tipo de hoje, é claro. Não tem nada a ver, não existia isso naquela época. Os carros, quando a Bíblia fala, são carruagens. Mas veja a relação dos dois, mostrando que são sinônimos. Tanto um como o outro está relacionado com estar cheio. Então nós temos aí o paralelismo sinônimo, que segundo John Wanton se classifica em 4 tipos: os idênticos, os semelhantes, os incompletos e os contínuos. Vamos então ver cada um deles, começando com os idênticos. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Veja, terra e mundo se relacionando identicamente, sinônimos, criando a poesia. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Salmo 19, 2. Aí nós já vemos o ambiente de que é sinônimo, mas é semelhante, que cada elemento é semelhante, dia e noite, Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Veja, eles são incompletos. É um sinônimo incompleto, em que o segundo elemento
da anterior, ele é repetido. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Salmo 24, 5. Esse já é um contínuo, um sinônimo contínuo, em que o segundo elemento é repetido e usado como o alicerce. Então nós vimos aí os 4 que são do paralelismo sinônimo ou sinonímico. Nós temos então 6, nós começamos com sinônimo, vamos agora para o próximo, que é o paralelismo antitético ou de contraste, que tende a ilustrar uma realidade ou qualidade mediante a evocação do seu oposto, especialmente no âmbito da conduta religiosa e moral. O segundo verso faz agudo contraste com o primeiro. São os tipos mais comuns de paralelismo, principalmente no livro de Provérbios. Veja aí um caso. Provérbios 15, 20. O filho sábio alegrará o pai, mas o insensato despreza a mãe. Esse é um contraste antitético. Muito, como eu disse, é o mais comum no livro de Provérbios e às vezes até o mais popular ou mais fácil de ser reconhecido pelos leitores bíblicos. Mas como nós vimos, existe muito mais poesia na Bíblia do que o antitético. Vamos então agora para mais um paralelismo, que é o climático. O climático é o que retoma do membro precedente um termo ou expressão, acrescentando-lhe-se algum elemento complementar ou determinativo que contribui para sublinhar o sentido de realce que já está na própria repetição. Então tem a ver com repetição. A segunda linha completa a primeira, levando o seu pensamento ao clímax. Veja um exemplo, né? E nós temos vários, na verdade, mas vamos estar com o Salmo 9:9. E você, se quiser, pode ver outros salmos, porque os salmos também é repleto de poesia, até porque eram músicas, né? Os salmos eram músicas cantadas, né? Então é muito comum que se tenha poesia em música, né? É o mais normal, na verdade. E você pode ver isso lá em Salmos 3, 1 e 2, 10, 8, 93, 3, Salmo 29, 1 e 2. Mas vamos ver aí o Salmo 9, 9, que diz: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. Veja, então é uma repetição climática, né? Quer dizer, é um clímax, né? Então é o refúgio, ele é o refúgio para o oprimido, mas é um alto refúgio em tempos de angústia. Então veja, aí está a poesia. Nós temos mais um, né, além desses que falamos, que é o sinônimo, o antitético e o climático, que é o quiástico ou cruzado. Esse vai ser o último que vamos tratar nessa aba, porque nas próximas nós vamos falar do completivo e do sintético. Mas vamos para o paralelismo quiástico, que é o cruzado. É um emblema bimestre, duas linhas poéticas, no qual dois termos são inversos, de tal sorte que o primeiro se torne segundo e o segundo primeiro. Pode ocorrer com mais de dois versos. Também, o nome provém da letra Xi, ou C, né? Que é uma letra grega. Nós não vamos mostrar aqui, mas é uma letra grega. Através desse mecanismo retórico, é retórico, né? Porque é uma forma, assim como a poesia é retórica, né? Então, através desse mecanismo retórico, duas partes de um texto são imagens paralelas uma do outro. Vamos ver esse exemplo na Bíblia, né? Lá em Isaías 11, 13b. Quando fala B, é a segunda parte, né? Quando fala A, é a primeira parte do texto. Então tem uma primeira parte nesse texto de Isaías 11, 13, mas vamos só tratar com essa parte B, que é: Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Veja aí, Efraim, Efraim, Judá, Judá. Eles vão se cruzar e vão criar essa poesia construída aqui nesse texto bíblico. Vamos ver outro texto bíblico em que tem o paralelismo quiástico ou cruzado, que é Mateus capítulo 7, verso 6. Veja, e aí é utilizado as letras para identificar
né, as estrofes que são os versos, né, que nós encontramos na construção dessa poesia, né? Então veja, não deis aos cães as coisas santas, A. Nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, B. Para que não as pisem. Pisem o quê? As pérolas, né? E voltando-se, vos despedacem. Então quem? Tanto os porcos como os cães, né? E aí nós vemos que tanto as coisas santas como as vossas pérolas podem ser pisadas, no sentido negativo, né? Alegórico. Então é algo que é figurativo. E voltando, vos despedace, tanto os cães como os porcos, que rejeitam, no caso, aquilo que está sendo dado, que é de grande valor. Então é claro, isso é uma construção de uma poesia, é uma figura. Não dá para fingir ou esquecer que também é uma alegoria, né? É algo que Deus está falando com o homem, porque Deus fala de forma antrópica, né? Ele fala de maneira que o homem vai compreender e tem que se tocar na emoção do homem para o homem compreender. Essa ideia absurda de que o homem vai entender somente por meio racional não é ser humano. Isso não é ser humano. Você pode, desculpa aqui utilizar, mas nós temos aí ficções de filmes, igual aquela ideia de Jornada nas Estrelas, né, que tem povos estranhos. Isso é só ficção, não é verdade, mas vamos utilizar isso como uma alegoria. Você vê lá o Spock, né, que é um vulcano, né? Quem conhece o que eu estou falando, quem não conhece, procure saber, porque é um filme muito conhecido, né, e que até construiu toda uma proposta, né? Então veja, é como se tivesse vários povos no universo e um deles fosse o povo lógico. Mas infelizmente hoje muitos acham assim também, que o correto é a lógica, que a lógica é que vai trazer a verdade. Isso é mentira. O ser humano, ele é emocional e quem colocou a emoção no homem foi Deus. Deus que criou a emoção. Não há possibilidade de ser humano sem emoção. Você tem que ser racional, mas você tem que ter emoção também. Senão você não é ser humano. E você não é a imagem de Deus, porque Deus também sente. A Bíblia mostra a emoção em Deus. Então dizer que a emoção é menor do que a razão me desculpe aqui a palavra, mas é ridículo. É ridículo. Emoção faz parte de revelação. Tem que ter emoção na revelação. Senão o homem não vai conseguir entender. O próprio amor, apesar de ser uma decisão, ele promove emoção. Desculpe aqui a ênfase apologética minha, mas é um fato. Poesia sem emoção não é poesia, é prosa. E Deus utiliza tanto de prosa como de poesia. Assim como ele utiliza de razão e utiliza também de emoção. Assim como ele também utiliza de lógica, mas também utiliza de alegoria. Deus é assim, a Bíblia é assim, porque o ser humano é assim. Nós não podemos querer dizer que o homem não é assim, o homem é assim. É por isso que nós, pentecostais, ficamos tão emocionados com as coisas de Deus. Então está aí as 6 divisões do paralelismo. Nós falamos de 4. Vamos falar de mais 2 agora na próxima ava, né, que é o completivo e sintético. Mas antes de terminar, deixo com vocês para relembrar as 6 regras básicas, como sempre fazemos. Você já deve saber, não precisa de ler, porque você já tem de cor. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, no curso de Bacharel em Teologia, na disciplina Hermenêutica Básica. Que Deus abençoe você, aluno da Logos, e que você seja feliz, mas faça alguém feliz. Em nome de Jesus. Amém.